Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Primeiro jogo do dia, temos aqui o campeonato que muito tem dado dinheiro também para os nossos bolsos e para os nossos seguidores. Temos aqui campeonato holandês, Alkmaar contra Feyenoord. Estamos a falar do segundo contra o quarto. Vamos às dicas desse jogo. O Alkmaar, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu apenas 1, marcou 11 golos e sofreu igualmente 11 golos. Vai enfrentar o Feyenoord, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 0 e empatou 2 vezes, marcou 7 golos e sofreu 4. Em confrontos direto, o Feyenoord ganhou 4 vezes, 0 empate e 1 vitória para o Alkmaar. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar entrada neste palpite. O Alkmaar nos últimos 6 jogos teve ambas marcam em todos os 6 e mais de 2,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. O Alkmaar não venceu 10 dos últimos 11 jogos em que participou. Já o nosso Feyenoord ganhou ou empatou 6 dos últimos 7. Feyenoord venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 4. Feyenoord marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos em que participou. Em confrontos direto, o Feyenoord venceu 4 dos últimos 5 confrontos. 7 dos últimos 9 teve mais de 2,5 gols e ambos times marcaram em 3 dos últimos 4 confrontos, e o Alkmaar venceu o primeiro tempo, ou marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Para esse jogo não temos muita volta para dar, é campeonato holandês, é Feyenoord contra Alkmaar, segundo contra quarto. Vamos logo buscar o nosso código favorito, que é mais de 1,75 para nós que gostamos do código asiático, e para você que ainda aposta no código europeu, mais de 1,5 gol. E vamos para o próximo jogo. Campeonato inglês, 15 horas da tarde, temos Bournemouth contra Nottingham Forest. Mas terá muitos jogos no campeonato inglês, porque logo Bournemouth, cara, vais entender. O Bournemouth é o 12º, vai enfrentar o Nottingham Forest, que é o 16º. Mas por que escolhi? Será que escolhi ele por causa das vitórias? Ele nem tem muitas vitórias. Mas por que escolhemos esse jogo? Escolhemos esse jogo porque o Bournemouth, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Mas marcou 10 golos e sofreu igualmente 10. Vai enfrentar o Nottingham Forest, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 8 golos e sofreu 9. Nos últimos confrontos diretos, 1 vitória, 4 vitórias para o Bournemouth, 1 empate e 0 vitória para o Nottingham Forest. Vamos aos dados complementares. O Bournemouth ganhou ou empatou 10 dos últimos 12, mais de 2,5 em 7 dos últimos 8. E o nosso Nottingham Forest teve mais de 2,5 em 7 dos últimos 8 jogos. Nottingham não venceu 5 dos últimos 5 e ambos times marcaram em 7 dos últimos 8. Em confrontos diretos, Bournemouth venceu 4 dos últimos 5 confrontos com o Nottingham Forest e ambos times marcaram em 4 dos últimos 5. Meu caro jogador, não tem muita história nesse jogo. 2 times que nos últimos 8 jogos tiveram mais de 2,5 gols e não é jogo para deixar de fora, porque nesse jogo aqui a gente vai pegar mais de 1,75 para nós no código asiático, e para vocês que ainda apostam no código europeu, mais de 1,5 gols. Está de boa para essa partida, e vamos para o próximo jogo. 15h30, outro campeonato que tem gerado muito dinheiro para os nossos bolsos. Alemanha, Bundesliga, temos Darmstadt contra Bayern de Leverkusen, a sensação do momento. Estamos a falar do primeiro classificado contra o 18º. Darmstadt, que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 2 e perdeu 3, marcou 5 gols e sofreu 10, vai enfrentar a nossa sensação do momento, Bayern de Leverkusen, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou os incríveis 11 golos e sofreu apenas 2. Em confrontos diretos, 1 vitória para Darmstadt contra 0 empate e 4 vitórias para o nosso Bayern de Leverkusen. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar entrada neste palpite. O Darmstadt nos últimos
8 jogos perdeu 6. Nos últimos 8 jogos perdeu 6. Das Martel sofreu gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 8 jogos. Perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4. O Leverkusen venceu 6 dos últimos 7 sem conversa. Confrontos direto, o Leverkusen venceu 4 dos últimos 4, ambos times marcaram em 3 dos últimos 4, o Leverkusen marcou primeiro em 3 dos últimos 3. Bundesliga não tem muitas voltas para dar, nossa sensação do momento Bayern de Leverkusen, acreditamos em mais de 1.5 para os códigos europeus e para nós do código asiático mais de 1.75 e vamos para o próximo jogo. 17 horas e pontos temos campeonato turco, 24ª rodada da Turquia, é o terceiro contra o quarto colocado, temos o nosso Besiktas contra o Trabzonspor. O Besiktas que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 7 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Trabzonspor que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 7 golos e sofreu 11. Em confrontos diretos, 0 vitórias para o Besiktas, 3 empates e 2 vitórias para o Trabzonspor. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar uma entrada mais consciente nesse jogo. Besiktas não venceu 3 dos últimos 4. Trabzonspor teve mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos. Ambos times marcaram em 5 dos últimos 6 jogos em que o Trabzonspor participou. Trabzonspor perdeu 3 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos, o Trabzonspor ganhou 1 e empatou 9 dos últimos 10 e o Trabzonspor marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Que campeonato turco, estamos a falar do terceiro contra o quarto, parte de cima da tabela, não tem muitas voltas para dar, vamos entrar com mais de 1.75 no código asiático ou para você que ainda aposta no código europeu, mais de 1,5 gol e vamos partir para o próximo jogo. Campeonato inglês, 12ª jornada da Inglaterra, temos Arsenal contra o Liverpool, é o primeiro colocado contra o terceiro classificado, o nosso Liverpool, o nosso Arsenal, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 5 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Liverpool, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, é um Liverpool numa boa fase do campeonato. Vamos agora aos dados complementares para nos ajudar a dar uma entrada muito mais consciente para este jogo. O Arsenal, que nos últimos 4 jogos teve mais de 2,5 gols em 3, nos últimos 8 jogos o Arsenal marcou primeiro em 6. Já o nosso Liverpool teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 em que participou. Liverpool marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Liverpool venceu 7 dos últimos 8. E o Liverpool marcou primeiro em 7 dos últimos 8. E 4 dos últimos 5 teve mais de 2,5 gols. Confronto direto, Liverpool ganhou e empatou 9 dos últimos 10. Ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. Arsenal marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Para uma boa entrada para este jogo, é um jogo muito aberto, até ficaria com ambas marcam, mas a gente é mais conservador e prefere jogar na realidade do que na expectativa, então ficamos com mais de 1,75 no código asiático para este jogo e para vocês que ainda apostam no código europeu, mais de 1,5 e partimos para o próximo jogo. 21 horas e ponto, a 23ª rodada do campeonato espanhol, a La Liga. Temos o primeiro classificado contra o terceiro, é guerra de titã, derby de Madrid. Temos o Real Madrid com 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, marcou 13 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Atlético de Madrid, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, perdeu 0 e empatou 0, marcou 10 golos e sofreu apenas 3. Em confrontos diretos, o Real Madrid ganhou uma vez, 3 empates e 1 vitória também para o Atlético de Madrid. É um derby para desequilibrar o histórico e as estatísticas, então temos aqui um Real Madrid que venceu 9 dos últimos 11 jogos em que participou, teve mais de 2,5 gols em 5 dos últimos 7, ambas marcam em 5 dos últimos 4 e Real Madrid sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos em que participou. Já o nosso Atlético de Madrid venceu 4 dos últimos 4 jogos, para não falar 5. Atlético de Madrid marcou primeiro em 9 dos últimos 10 e teve menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4. Em confronto direto, o Atlético de Madrid ganhou ou empatou 6 dos últimos 7. Ambos times marcaram em todos os últimos 6 jogos e o Atlético de Madrid marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos, 7 jogos o Atlético de Madrid marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos e teve mais de 2,5 gols em 3
em 4 dos últimos 6 jogos. Para esse jogo, temos bons palpites e a gente ficaria com ambas marcam. Será um jogo aberto. Parte de cima da tabela, o Real Madrid quer se consolidar no primeiro lugar e o Atlético de Madrid vai querer acumular pontos e então assim subir na tabela classificativa para lutar para o título. Então, para este jogo, a gente ficaria com ambas marcam, mas a gente é conservador e o nosso código ainda vale muito. Mais de 1 gol e 75 no código asiático para nós e para vocês que ainda apostam no código europeu, mais de 1 gol e meio. E vamos agora para a tela cheia para saber o que a gente pode tirar de palpite para o nosso dia 4 de fevereiro de 2024. Lembrando que nem todo jogo que a gente tirou aqui vão constar na ficha final. São jogos complementares que, se você quiser uma odd maior, pode pegar um ou outro jogo daqueles jogos citados e que não estão na ficha e acrescentar no teu palpite. Menos que tenhas uma boa estratégia e que o teu dinheiro seja suficiente para fazer esta operação. Para o nosso dia 4 de fevereiro de 2024, temos Bournemouth contra Nottingham Forest, mais de 1,75. 15h30, Darmstadt contra Bayern de Leverkusen, mais de 1,75. Arsenal contra o Liverpool, mais de 1,75 a 17h30. 21 horas, Real Madrid contra Atlético de Madrid, mais de 1,75. Vamos agora de tela cheia. E se esse vídeo agregou valores para você e para as suas apostas, por favor, deixe o seu like e partilhe para os seus amigos no Facebook para nos ajudar a crescer. Então, isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.